Olha, a coqueluche voltou a preocupar em todo o mundo, viu? Os casos têm aumentado. Aqui no estado, esse ano, foram registrados 4 casos, em Cariacica, Serra e Vila Velha. Segundo o Ministério da Saúde, a única forma de prevenção é a vacina. A nossa equipe foi conversar com uma médica para saber mais sobre essa doença. A coqueluche é uma doença causada pela Bordetella pertussis, que é um agente que leva, em geral, a quadros com tosse, tosse em guincho. A gente precisa também, às vezes a criança pode apresentar, ficar roxinha, né, que é a cianose, e causa, em geral, um comprometimento pulmonar. Então, a criança, na maioria das vezes, ela precisa de hospitalização, porque é algo que compromete muito a criança e a gente precisa muitas vezes usar algum sedativo de tosse, né? Medicar todo esse sintoma para que a gente consiga ter controle da doença. Como que é o diagnóstico dessa doença? Como que vocês atrás de exames de imagem, como é? Então, em geral, a coqueluche ela causa uma pneumonia, né? E aí, pela clínica, história epidemiológica, a clínica da criança, o contato com alguém com sintomas parecidos, em geral a gente pode ter o diagnóstico clínico somado ao isolamento dessa Bordetella pertussis na secreção de nasofaringe. A gente tem também um padrão radiológico bem sugestivo. É uma doença que é mais frequente na criança, porque ela tem uma capacidade de imunidade menor, mas ela pode acontecer em qualquer idade, desde os adultos, né, que tenham contato com alguém, se ele tiver com a imunização não adequada, também idosos, é uma faixa etária também que frequentemente a gente pode ter comprometimento se ele não estiver protegido. E como que é o tratamento depois que a criança é diagnosticada? Então, se nós tivermos isolamento concluindo que ela tem a Bordetella, ela tem que usar um antibiótico para que ela possa combater esse agente e assim sanar a doença. É uma doença que fica arrastada, demora, a tosse persistente, então a gente precisa usar o antibiótico para ajudar no controle. É uma doença grave que pode levar à morte? Quanto mais nova a criança, né, mais frágil é o processo. Então, ela pode sim, se ela não for tratada, ou causar uma insuficiência respiratória muito importante, ela pode sim ter um desfecho não adequado. Então, é muito importante que as famílias mantenham, né, as vacinas em dia. A gente faz um reforço por volta de 4 anos e também muito importante que as gestantes façam a sua imunização durante o pré-natal. Então é compulsório isso, a Secretaria de Saúde ela oferta isso, só que muitas vezes a gente tem uma cobertura não adequada. Então é muito importante que as mães vacinem durante a gestação e que mantenham o calendário da criança atualizado. O Espírito Santo teve o registro de 4 casos, né, nesse ano, porque quando a gente teve a pandemia, a gente teve uma desaceleração importante nas coberturas de vacina. Então, à medida que você diminui a cobertura vacinal, você tem mais chance de doenças que já não circulavam se oportunizarem disso e começarem a circular. Então, se a gente tem uma cobertura não boa e o germe circulando, a gente tem uma suscetibilidade maior dos casos voltarem a aparecer, sim. Então, é importante que a gente vá às unidades de saúde, que a gente atualize os nossos cartões para que a gente evite que isso aconteça, né?